Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje eu vou falar sobre Jesus caminhando sobre o mar da Galileia. Exatamente, meu amigo e minha amiga. Hoje eu vou deixar tudo sobre aquela história que Jesus andou sobre o mar da Galileia. Olha para mim aqui, eu prometo que eu vou deixar detalhes preciosos. Eu vou deixar detalhes que provavelmente você que está me assistindo nunca ouviu falar. Então, pegue o papel e a caneta e chegue bem pertinho para fazer todas as anotações. Porque você vai pregar no final de semana. E essa mensagem é para você que é pregador. Agora, se você é professor, então essa mensagem é ainda mais para você. Entendeu? Então, essa mensagem é para pregadores e professores, porque eu vou deixar detalhes em hebraico, aramaico, grego, latim, detalhes que vêm da história que ninguém conhece, meu irmão. Então vale a pena. Agora, se você gostar do vídeo, aí você já deixa um like, curta, divulga, deixa um comentário na descrição, mande o link para mais alguém, entendeu? E aí vai dar certo. Já pegou papel e caneta? Então vamos lá. Essa história está em Mateus 14. Mateus 14. Fala que Jesus disse para os seus discípulos: vão para o outro lado do mar da Galileia, enquanto eu vou despedir a multidão. Então, pessoal, houve a multiplicação dos pães, houve uma multiplicação dos pães, e depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou os 12 apóstolos irem para o outro lado do mar da Galileia. Agora, você primeiro vai fazer a introdução, entendeu? Primeiro, você vai fazer a introdução da mensagem. E a introdução, você vai falar o seguinte: pessoal, Jesus estava no monte. Qual que é o nome do monte? Não sabe? Fica difícil, né? Olha para mim, fica difícil você falar, Jesus estava no monte. Aí alguém vai perguntar, qual que é o nome do monte? Aí você, pregador, fala, eu não sei. A Bíblia não fala. Meu irmão, a Bíblia não fala, mas a história fala. Entendeu? Então você vai pregar como essa mensagem? Você vai pregar fazendo a introdução. Pessoal, Jesus estava no Monte Golã. Olha aí, pessoal. Jesus estava no Monte Golã. E se aproximou de Jesus uma grande multidão de aproximadamente 15 mil pessoas. Você vai começar, pessoal. Você vai começar a sua mensagem falando, Jesus estava no monte Golã, na cidade de Ipus, do outro lado do mar da Galileia. Aproximou-se a Jesus 15 mil pessoas. E Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e fez a multiplicação para 15 mil pessoas. Você vai pregar tudo isso aí, entendeu? E aí alguém vai perguntar, onde Jesus encontrou os 5 pães? Qual que é o nome do rapaz que emprestou os pães para Jesus? Esse detalhe, pessoal, eu vou deixar em meu livro, porque essa mensagem foi tirada do meu livro, tá bom? Essa mensagem foi tirada do meu livro. E lá no meu livro, eu deixo o nome do rapaz que emprestou os pães para Jesus fazer a multiplicação, tá bom? E aí vai surgir outra pergunta. Quantos pães Jesus multiplicou? É uma pergunta que não quer calar, não é verdade? Jesus alimentou 15 mil pessoas. Então, quantos pães Jesus multiplicou? Quantos pães apareceram ali? Quantos peixes apareceram? Não sabe? Quantos quilos de pães? Quantos quilos de peixe que foram multiplicados? Não sabe? Todos esses detalhes estão em meus livros. Porque aí você vai pregar e vai ter tudo em mãos. Tá bom? Vai ter a quantidade de peixes que Jesus multiplicou, vai ter a quantidade de pães que Jesus multiplicou, e etc, etc. E então, depois da multiplicação, Jesus disse para os seus discípulos, ide para o outro lado do mar da Galileia. Lá no original vai estar escrito assim, ide para a cidade de Genezaré. Olha aí, pessoal. A nossa Bíblia não tem, né? Mas aí, a gente precisa de um material mais original, entendeu? Para a gente entender a história. Jesus estava no Monte Golã, na cidade de Ipus.
mandou seus discípulos irem para o outro lado, para a cidade de Genezaré. Aí, os discípulos foram para Cafarnaum. Entendeu? Em vez de ir para Genezaré, eles foram para Cafarnaum. E aí o vento começou a soprar. O vento começou a soprar. O vento não era do diabo. Entendeu? Você vai pregar sobre isso, meu irmão. É uma mensagem que ninguém nunca pregou. Não tem. Essa mensagem ninguém nunca pregou. Sabe onde é que tem essa mensagem? Nesse livro aqui, olha. Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Essa mensagem está aqui nesse livro. Tá bom? Jesus disse: vão para Genezaré. Eles foram para Cafarnaum. E o vento soprou. E aí você vai começar logo pregando. Por que que o vento está soprando na vida de vocês? Porque vocês estão em desobediência. Jesus mandou você atravessar o barco para ir para Genezaré. E vocês estão indo para onde? Para Cafarnaum. Por que que vocês querem ir para Cafarnaum? Porque lá em Cafarnaum tem a casa de Pedro. Lá em Cafarnaum tem peixe na brasa. Lá em Cafarnaum tem a sogra de Pedro. Né? Então vocês querem ir para onde? Para o conforto. Mas Deus te mandou ir para onde? Para Genezaré. E vocês estão indo para onde? Para Cafarnaum. Por que que você está apanhando na vida? Porque está em desobediência. Você tem coragem de pregar essa mensagem na sua igreja? Tem coragem de pregar essa mensagem? Dizendo que Jesus disse: vão para Genezaré. E eles foram para Cafarnaum. E o vento começou a soprar. O vento não era do diabo. O vento era de Jesus. Para que o vento veio? Para que o vento veio? Para disciplinar. Por que o vento está soprando na sua vida? Deus te mandou para Genezaré, mas você quer ir para Cafarnaum, porque lá em Cafarnaum você quer ir para a casa de Pedro, comer peixe assado na brasa. Entendeu? Então, se você acha que o teu caminho é melhor do que o caminho de Jesus, você vai encontrar um vendaval, uma tempestade na estrada. Meu irmão, e foi isso que aconteceu. O rascunho está aqui nas minhas mãos. Olha quantos detalhes tem. Vamos falar sobre alguns. Então, vão para o outro lado. Quantos quilômetros? Eles deveriam atravessar de um lado para o outro. Do Monte Golã até Genezaré. Linha reta. 12 quilômetros. 12 quilômetros. Mas eles decidiram ir para Cafarnaum, que eram 15 quilômetros. Então, Jesus mandou ele atravessar 12 quilômetros. Eles decidiram ir 15 quilômetros para a cidade de Cafarnaum. E aí, o vento começou a soprar. E lá do monte, qual que é o nome do monte? Golã. Do Monte Golã. Qual é a altura do monte? A altura do monte está no meu livro. Tá bom? Lá de cima, Jesus estava contemplando, 4 horas da manhã, o barco lá no meio do mar. Jesus do monte e via o barco no meio do mar. 6 quilômetros. 6, olha aqui, 6 quilômetros de distância do monte até o meio do mar. 6 quilômetros. 6. E Jesus de 6 quilômetros, 4 horas da manhã, uma neblina terrível, um vendaval terrível. E Jesus lá de cima do monte, como um general de guerra, olhando. E o barco voava nas ondas, até de 8 metros de altura. Entendeu? E Jesus então falou: eu vou até eles, indo, andando sobre as águas. Aí Jesus desceu do monte e foi andando sobre as águas. As águas petrificaram, né? Ficaram petrificadas. Que é isso? A água ficou como essa cerâmica aqui, olha. Sabe? E Jesus foi andando 6 quilômetros. Quantas horas Jesus andou por cima das águas? Isso está nos meus livros. Tá bom? Vou deixar no meu livro para você adquirir os meus materiais. Porque aqui só é o resumo. Mas em meus livros eu deixo tudo. Quantos quilômetros Jesus andou? Qual a profundidade do mar? Quantas espécies de peixes tinham naquele mar? Tudo isso está nos meus livros. Tudo isso está nos meus livros, tá bom? Jesus saiu andando 6 quilômetros. Agora, por que o vento soprou, pessoal? Porque eles estavam em desobediência. Era para ir para Genezaré e eles foram para Cafarnaum. Eles só conseguiram remar 6 quilômetros. E aí o barco parou no meio.
Sabe por que que teu barco está parado? Não sabe? Porque você é desobediente. Vai pregar isso aí na igreja. Prega isso lá domingo. Sabe por que, meu irmão, que teu barco parou no meio do mar? Por causa da desobediência. Deus te mandou para Genezaré. E você quer ir para Cafarnaum comer peixe assado na casa de Pedro, porque a sogra de Pedro está curada. Aí você quer ir para lá comer peixe assado, pois o teu barco para no meio do mar. Entendeu? Então, o barco parou no meio do mar. Por quê? Desobediência. É o primeiro ponto. Segundo detalhe, Jesus queria participar da provação. Jesus te coloca na prova, mas ele não corre da prova. Olha aí, pessoal, prega sobre isso. Prega sobre isso. Jesus mandou o vento e a onda, mas depois Jesus foi andando por cima do barco. Porque Jesus te coloca no vento, mas ele entra lá no vento. Jesus te coloca lá na cova dos leões, mas ele manda o anjo fechar a boca dos 30 leões. Entendeu? Jesus te manda para dentro da fornalha de fogo? Sim. Mas Jesus manda o anjo lá na fornalha de fogo. Jesus mandou o vento, mas Jesus foi para o meio do vento. Jesus não te abandona na prova. Olha, meu irmão, tem alguém no hospital, lógico. Mas Jesus não abandonou aquele crente lá no hospital, não. Jesus coloca o crente no meio do vento e depois sai andando no meio do vento. É lindo. O que Jesus faz é lindo. Prega sobre isso lá na sua igreja. Porque tem muita gente no vento, mas Jesus está dentro do vento. Isso é forte, meu irmão. É uma mensagem boa, tá bom? Terceiro ponto, vamos pregar agora. Jesus queria mostrar seu poder, porque tinha muita gente duvidando de Jesus. Aí Jesus manda a prova para mostrar que ele é Deus. Jesus manda a prova para provar que ele é Deus. Entendeu? Aí sai Jesus andando por cima das águas. Aí Pedro começa a dizer, é um fantasma. É um fantasma. Lá no original grego está escrito, é o diabo. É o diabo. Entendeu? Em nossa Bíblia fala do fantasma. No original grego é diabo. Entendeu? E Pedro gritava, o diabo veio pegar a gente. O diabo veio pegar a gente. Mas não era o diabo. Sabe quem era? Jesus. Porque tem muita gente que confunde Jesus com o diabo. Porque o milagre, prega aí, ó. Prega na sua igreja. O milagre vai ser tão grande que muitos vão duvidar do que está acontecendo. Mandar a prova, mas a bênção vai ser tão grande que muitos vão duvidar da bênção. Eu não vou falar tudo, pessoal, sobre essa mensagem, porque senão o vídeo vai ficar grande. Mas o quarto ponto, você pode pregar falando que Jesus queria um momento propício para fazer o milagre. Às vezes, Jesus quer um momento na sua vida para elaborar um milagre na sua vida, Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro é o maior pescador. Mas Jesus ia mostrar para Pedro que o pescador também afunda, mas que Jesus socorre o pescador, tá bom? O pescador pecador, né? Pedro era pescador, mas estava em pecado, estava fugindo, era o Jonas, né? É por isso que a Bíblia chama Pedro de Bar-Jonas, que quer dizer filho de Jonas. Já leu isso na Bíblia? Que Pedro é chamado de Bar-Jonas, que significa filho de Jonas, porque assim como Jonas fugiu de Deus, Pedro também fugiu de Jesus. É, meu irmão, Bar-Jonas, né? Filho de Jonas, filho do fujão, covarde, né? Então, meu irmão, você vai pregar aqui sobre esse quarto ponto, falando que Jesus quer fazer o milagre. E aí, meu amigo, tem outros detalhes aqui, olha, importantes, que é o quinto, né? Você pode pregar sobre o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Tem 10 tópicos, 10. Dá para pregar tudo na igreja. Olha o sexto. O sexto tópico aqui fala, o vento veio para o barco esperar Jesus. Tá vendo, pessoal? Por que que o vento soprou? Para segurar o barco. O vento segurou o barco. Por quantas horas? Por 7 horas. O barco ficou parado no meio. Por 7 horas aproximadamente. 7 horas. Eles remavam e o barco não saía do lugar. Por quê? Porque Jesus precisava de uma carona. Aí você vai pregar lá na sua igreja.
Por que teu barco parou? Para esperar Jesus chegar e entrar no seu barco. Quando é que você vai tomar uma linha, um rumo, uma direção? Quando Jesus entrar no teu barco. Quando é que o vento vai parar? Quando Jesus entrar no teu barco. Por que você não consegue prosperar? Porque Jesus ainda não entrou no teu barco. Ah, meu irmão, isso é uma mensagem forte. Isso é uma mensagem forte, entendeu? Porque Pedro tentava de todo jeito remar, mas não conseguia. Ficou parado no meio. Era para a glória de Deus. Jesus precisava de uma carona. 4 horas da manhã. Jesus precisava de uma carona. 4 horas da manhã. Porque 4 horas da manhã ninguém está orando. 4 horas da manhã está todo mundo dormindo. Mas é nesse momento que Jesus quer pegar uma carona no teu barco. Quem é que está orando 4 horas? Hã? Quem é aí que está orando 4 horas da manhã? Quase ninguém. É nesse momento. Somente o barco de Pedro estava lá, no meio do barco. E é esse barco que Jesus vai pegar uma carona. É neste barco que vai acontecer o milagre. Esse barco, das 4 da manhã. Prega sobre o barco das 4 horas da manhã. Entendeu? E aí você vai pregar tudo isso. São 10 tópicos aqui nesse livro. 10 tópicos para você pregar. Vai pregar muito, vai crescer muito. Olha, vai ser uma pregação extraordinária. Vai ser muito legal, tá bom? Então, meu amigo, gostou do vídeo? Se inscreva, deixa o like, curta, divulgue para mais alguém. Me ajuda, meu irmão. É gratuito, mas me ajuda aí. Coloca o dedinho aí, me ajuda. Olha, compre os 4 livros. Essa mensagem está no livro dos sermões. Mas você pode comprar o livro do Gênesis, que é para professores. Pode comprar também o livro A Olaria de Obreiros, que é para obreiros, tá bom? Vamos lá. O primeiro livro é o do Gênesis, para professores. O segundo livro é o dos sermões. Essa mensagem de hoje está aqui nesse livro, dos sermões, para pregadores. O terceiro livro é o Olaria de Obreiros, para obreiros. E o quarto livro está saindo agora, novembro de 2022. Anota aí, novembro de 2022. Está saindo o quarto livro do pastor Matusalém, especialista. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar um like aí, de se inscrever. O canal é novo, tá bom? Se inscreve aí, deixa um like, ajuda. Vai crescer, vai decolar, vai ser para a glória de Deus. Eu conto com você. E você pode contar comigo, porque aqui eu vou deixar pérola sobre pérolas para você. Atenção, geração eleita e sacerdócio real. O livro mais esperado de todos os tempos já está na pré-venda. O livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento. Este é o quarto livro do pastor Matusalém, especialista. Uma obra magnífica, contendo 730 páginas repletas de sermões, mensagens, palestras e estudos, com detalhes históricos, culturais, geográficos, numerológicos, tipológicos e escatológicos. É uma explosão de conhecimentos bíblico e extras bíblicos, baseados nos originais mais antigos do mundo. Com o livro de ouro do pregador absoluto, A Glória do Conhecimento, você terá conteúdos para formalizar sermões extraordinários com começo, meio e finalização, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. Portanto, este livro é magnífico e interativo. Além de tudo, é prático para manusear e eficiente para estudar e compreendê-lo. Este livro é indicado para todas as pessoas que desejam crescer na graça e no conhecimento. No livro de ouro do pregador absoluto, você vai encontrar histórias detalhadas sobre vários personagens da Bíblia Sagrada. Histórias importantíssimas do Antigo e do Novo Testamento que a maioria dos estudiosos ainda não conhecem, como por exemplo, a história completa de Sansão e seus familiares, nome de seus pais, nome das suas esposas e nome de seus filhos,
sua altura, seu peso e seu cabelo com 7 tranças que representam os 7 castiçais de ouro, sua força que superava 3.000 quilos e suas habilidades na guerra, sua velocidade e a queixada de jumenta que se transformou em uma poderosa arma de guerra, a fonte milagrosa que jorrou da queixada da jumenta, sua morte por suicídio, sua sepultura e sua salvação. A história completa de Daniel e a cova dos leões, nome do pai e da mãe de Daniel, nome de sua esposa e de seus filhos. Como Daniel, aos 90 anos de idade, conseguiu sobreviver 12 horas na cova com 30 leões. Qual foi o anjo que fechou a boca dos leões? Qual eram os nomes dos 2 inimigos de Daniel e por que Daniel não foi lançado na fornalha de fogo? Neste livro, você vai aprender a história completa da estátua de ouro de Nabucodonosor e tudo sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Qual o tamanho, o peso e a fisionomia da estátua de ouro de Nabucodonosor? Onde ficava a fornalha de fogo ardente? Qual o seu tamanho e qual era a sua temperatura? Qual era o nome do anjo teofânico que entrou dentro da fornalha e por que esses 3 jovens não foram lançados na cova dos leões com Daniel? A história completa de Jonas e o grande peixe, nome do pai e da mãe de Jonas. Quantos quilômetros Jonas viajou dormindo no porão do navio? Qual o nome, o tamanho e o peso do peixe que engoliu Jonas? Quantos quilômetros Jonas viajou no ventre do peixe? Quem plantou a abobreira para Jonas dormir na sombra? Qual o nome da lagarta que cortou o pé de abobreira? Por que Jonas sofria com dor de cabeça? Com quantos anos Jonas morreu e onde foi sepultado? A história completa da serva de Naamã, nome de seus pais, seu nome, sua idade, sua missão de 7 anos na Síria, sua pregação de 10 segundos que transformou uma nação inteira, sua carta de alforria, nome de seu esposo e o nome de seu filho. A história completa do tabernáculo, do templo, da arca da aliança, altares e muito mais. Tudo sobre a glória da segunda casa. Tudo sobre o avivamento. Tudo sobre o véu do templo. Tudo sobre Lilith. Neste livro você ficará sabendo de vários detalhes importantes sobre o resumo do Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento contém 27 livros. Mateus significa dom de Deus. Ele escreveu seu evangelho para a nação eleita e apresenta Jesus como o leão da tribo de Judá. Marcos significa o guerreiro lutador. Ele escreveu seu evangelho para os romanos e apresenta Jesus como servo sofredor e como bezerro para o sacrifício. Lucas significa o iluminado. João e os demais apóstolos também têm seus próprios significados e escreveram suas cartas e epístolas para as nações e pessoas diferentes. Cada apóstolo apresenta Jesus com sua própria personalidade. Você vai aprender vários detalhes importantes sobre João Batista, nome do pai, da mãe, amigos e professores de João Batista. O que João Batista conversou com Jesus quando estava no ventre de Isabel, idade de João Batista e quando ficou órfão. Porque João Batista foi o maior profeta de todos os tempos. Onde João Batista morreu e o que aconteceu com seu corpo e sua cabeça. Detalhes importantes sobre os 12 apóstolos de Jesus. Nome, idade, tribo, função e ordem cronológica de cada um dos 12 apóstolos de Jesus. Pedro era o guardião de Jesus. Ele recebeu a sua espada como troféu em um campeonato de natação e guerrilha. Tiago era o copeiro-mor, que analisava o alimento de Jesus para saber se estava envenenado ou não. João era o escrivão e anotava tudo o que Jesus falava e fazia. Tomé cuidava do alojamento. Judas Iscariotes era o tesoureiro. E assim, cada apóstolo tinha uma função. Detalhes importantes sobre a multiplicação dos pães e peixes. Qual era o nome do monte que Jesus fez o milagre dos pães e peixes?
Qual era o simbolismo dos 5 pães e 2 peixes? Quantos pães Jesus fez para alimentar 20.000 pessoas? Qual o peso e o valor dos pães que sobraram nos 12 cestos? O que foi feito com os 12 cestos de pães que sobraram? Qual era o nome e a missão do jovem que emprestou os pães e peixes para Jesus? Neste livro, você ficará sabendo tudo sobre a jornada de Jesus por cima do Mar da Galileia. Quantos quilômetros Jesus andou sobre o Mar da Galileia? Jesus ficou leve ou a água petrificou para Jesus passar? Quantos metros Pedro andou sobre as águas do mar? Por que Pedro afundou até os ombros? Por que Jesus segurou na mão direita de Pedro e não na mão esquerda? Por que o vento só parou quando Jesus e Pedro entraram no barco? Você vai aprender tudo sobre o centurião de Cafarnaum. Seu nome original, nome do seu pai, nome do seu irmão, a história de sua esposa e de seu servo Rafael, que foi curado por Jesus. Sua fé, que era maior do que a fé de Jacó, e como ele prendeu Barrabás. Tudo sobre a mulher samaritana, nome de seus antepassados, nome de seus 5 maridos, nome de seus 4 irmãos, nome de seus 2 filhos, sua missão em Samaria e na África, sua morte trágica, quando ficou cega e foi esfolada viva. Tudo sobre a mulher cananeia, o nome de seus antepassados, seu nome, sua idade, o nome de seu esposo e de sua filha. Sua persistência e seus 10 gritos que quebraram a maldição lançada por Noé sobre os cananeus em Gênesis 10. O porquê Jesus a chamou de cachorrinho. Sua humilhação incomparável que trouxe o milagre para sua filha Berenice. Sua fé poderosa que parou Jesus na estrada. Sua missão ao lado de Jesus que abriu as fronteiras gentílicas. Sua morte e sua sepultura. Tudo sobre o Pentecostes. Qual foi o ano, o dia, o mês e a hora que aconteceu o Pentecostes? O que significa Pentecostes e qual é a sua finalidade? O que significa o barulho, o vento, o fogo e as línguas estranhas? Quantos Pentecostes existiram na história de Israel? E quais foram os maiores e melhores Pentecostes do Antigo Testamento? A história do sal da terra, luz do mundo, buraco da agulha, o grão de mostarda, fé milagrosa, 12 apóstolos, escolas judaicas e muito mais. Tudo sobre Mateus 25, o que significa as 10 virgens, qual a diferença entre virgem, noiva e igreja, quantos litros de azeite elas levaram, quanto tempo os candeeiros ficaram acesos, por que o noivo atrasou, por quantas horas o noivo atrasou, quem gritou dizendo que o noivo estava indo, por que a porta se fechou e o que significa a porta fechada. Tudo sobre o bom samaritano, tudo sobre o caminho de Emaús, tudo sobre Pedro e sua prisão no calabouço. Todos esses detalhes históricos que você acabou de ouvir são partículas expressivas de grande importância, porém, não são capazes de expressar ou descrever a magnitude do conhecimento que este livro tem para oferecer. Portanto, entre em contato conosco e adquira este livro pelo WhatsApp 62 99408 0257. Com certeza, este livro vai transformar sua vida e seu chamado ministerial.